Boto cor-de-rosa, boto vermelho, boto rosa, boto malhado, boto, costa quadrada, cabeça de balde ou uiara são nomes comuns dados a 3 espécies de golfinhos fluviais. É o maior golfinho de água doce, é um dos cetáceos com dimorfismo sexual mais evidente, com os machos medindo e pesando 16% e 55% mais do que as fêmeas. Os adultos apresentam uma coloração rosada, mais proeminente nos machos. Como outros odontocetos, possui um órgão chamado melão utilizado para a ecolocalização. A nadadeira dorsal é pequena, mas é muito larga e as suas nadadeiras peitorais são grandes. Esse recurso, juntamente com o seu tamanho médio e a falta de fusão nas vértebras cervicais, conferem-lhe uma grande capacidade de manobra para navegar na floresta inundada e capturar suas presas. Tem a dieta mais ampla entre os odontocetos, alimentando-se principalmente de peixes, mas completando com tartarugas e caranguejos. Na época das chuvas, se desloca para as áreas alagadas da floresta, onde há uma maior oferta de alimentos. Em 2011 foi classificada pela União Internacional para a Conservação da Natureza na categoria de espécies com dados insuficientes, devido à incerteza em relação ao número total da população, a sua tendência e o impacto das ameaças. Não é alvo de caça significativa, mas nas últimas décadas tornaram-se frequentes capturas acidentais em redes de pesca. Por sua coloração rosada, chama a atenção e é uma das espécies de golfinhos mantidas em cativeiro em vários aquários do mundo, principalmente nos Estados Unidos, Venezuela e Europa. No entanto, é de difícil manutenção e tem uma alta taxa de mortalidade em cativeiro. O boto cor-de-rosa é um animal muito conhecido, pois nós somos apresentados a eles logo quando somos crianças, já que esse é um animal muito presente em histórias infantis e em lendas e histórias folclóricas. Ao longo desse texto você vai ler mais sobre esse famoso animal, sobre suas características, sua classificação e seu nome científico, quais são seus hábitos, do que eles se alimentam e onde eles habitam. O boto cor-de-rosa é um animal e por conta disso ele pertence ao reino Animalia, e por ser um animal vertebrado ele pertence ao filo Chordata. Faz parte da classe Mammalia, ou seja, possui glândulas mamárias e a fêmea vai produzir leite quando der luz aos seus filhotes. Inclui-se na ordem dos cetáceos, pois é um animal que vive no ambiente aquático e faz parte da classe dos mamíferos. O boto cor-de-rosa é um animal que faz parte da mesma família que as baleias e que os golfinhos. Porém, a maior diferença entre eles é o fato do boto viver nas águas doces e não nos mares de águas salgadas. As áreas onde ele mais habita são nas águas que pertencem ao rio Amazônico do Brasil, da Venezuela, da Bolívia e em uma parte da Colômbia também. Os botos machos são considerados um pouco maiores que as fêmeas, eles conseguem medir até 2,5 metros e a pesar até 200 quilos. Enquanto as fêmeas medem no máximo 2,2 metros e podem pesar até 150 quilos. Quando o boto é comparado com os outros golfinhos de outras espécies que vivem nos rios, ele sai como o que possui o maior tamanho, sendo assim, ele é considerado o maior golfinho que vive em águas doces. A base alimentar desse animal é formada por muitas espécies diferentes de peixes, mas eles também podem se alimentar de crustáceos e de moluscos. Eles possuem corpos bastante flexíveis, o que é muito bom e facilita na hora em que eles precisam caçar suas presas ou quando precisam desviar de obstáculos que pode haver no meio de seu caminho. Fato das nadadeiras peitorais do boto serem grandes ajuda com que ele consiga fazer movimentos para trás, o que pode ser muito bom caso seja necessário que ele faça uma manobra de forma rápida. Mesmo possuindo um corpo bastante flexível, ele não é um animal capaz de alcançar grandes velocidades. Os botos possuem uma habilidade conhecida como biosonar. Essa habilidade faz com que ele se torne capaz de identificar objetos e a qual distância e forma eles de encontram. A cor que os botos possuem variam bastante de acordo com a idade e do sexo deles. Em geral, os filhotes possuem uma cor mais acinzentada, enquanto os adultos possuem uma cor mais rosada, e os machos possuem um tom de rosa mais vivo que as fêmeas. Hábitos que os botos possuem. Como todos os animais, os botos também possuem vários hábitos, alguns que podem ser somente deles, dos animais que pertencem à mesma espécie que ele, enquanto outros podem pertencer a várias espécies de animais. Os botos não possuem o hábito de viverem e nadarem em grupos muito grandes, eles preferem viver de forma solitária ou formar grupos de no máximo 4 indivíduos.
Normalmente os botos são vistos vivendo nesses pequenos grupos quando há abundância de alimento no local onde eles vivem ou quando estão em fases de reprodução, que vai ser a fase onde a mãe ainda vai estar cuidando de seu filhote. Falando na fase de reprodução dos botos, eles geralmente se acasalam por volta dos meses de outubro e novembro, a gestação dura em média 8 meses. Os filhotes vão nascer com um tamanho médio de 80 centímetros de comprimento e vão se alimentar do leite produzido pela mãe. O boto cor-de-rosa é um animal marinho que infelizmente está na lista de animais ameaçados de extinção. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, o boto se classifica como vulnerável à extinção. Nas áreas de preservação, os animais vivem bem e tranquilos, porém na Amazônia onde ainda é permitida a caça deles, eles são muito caçados por conta de sua carne e de sua pele. Também há as pessoas que caçam os botos para usarem partes de seus corpos para fazerem amuletos. Esses amuletos são feitos por aquelas pessoas que acreditam nas lendas que giram ao redor do boto cor-de-rosa. Além de tudo isso, pode ocorrer também as capturas erradas, que é quando a pessoa está no rio para pescar um animal e no fim acaba pescando outro. E o pior disso tudo é que o boto não é o tipo de animal que se adapta bem em cativeiros, o que faz com que eles tenham que viver nos rios mesmo e corram o perigo de serem caçados, coisa que só faz com que a população dessa espécie diminua cada vez mais. No Brasil, o boto é uma espécie ameaçada principalmente pelo impacto de atividades humanas, como a pesca, o desmatamento, a instalação de hidrelétricas e a poluição da água por metais ou agrotóxicos. Além disso, a pesca de peixes que servem de alimento para esse animal prejudica a sua existência, além da pesca do próprio boto cor-de-rosa, que pode servir de isca. Segundo a WWF, 600 espécimes do animal são mortos por ano no país para esse fim. Devido à sua cor rosada, o mamífero desperta também o interesse de pessoas pelo mundo, fazendo com que existam espécimes vivendo em cativeiro em países como Estados Unidos e Venezuela. O boto cor-de-rosa está atualmente listado como uma espécie ameaçada de extinção. A degradação do seu habitat, a poluição dos rios, a pesca predatória e a construção de barragens são as principais ameaças que afetam a população desses golfinhos de água doce. Além disso, a caça ilegal e a captura para a utilização em espetáculos também são preocupações crescentes. Esforços de conservação estão sendo realizados para proteger o boto cor-de-rosa e seu habitat. Isso inclui a implementação de áreas protegidas, regulamentações de pesca sustentável e educação ambiental para conscientizar sobre a importância da preservação dessa espécie única. É fundamental que todos tomemos medidas para garantir a sobrevivência do boto cor-de-rosa e de outras espécies aquáticas. Somente por meio da conscientização, conservação responsável e esforços colaborativos podemos garantir que esses magníficos golfinhos de água doce continuem a nadar em nossos rios, encantando gerações futuras. As espécies não precisam ter uma importância específica para serem respeitadas. Ela é importante simplesmente por existir, e o boto existe há mais de 10 milhões de anos na região e colonizou o espaço antes do ser humano dentro do ecossistema. Por ser um predador de topo de cadeia, ele funciona como mantenedor das populações, ao não permitir que uma prolifere em detrimento de outras. Quando um determinado tipo de peixe ocorre em muita abundância, ele se torna uma presa mais fácil. Além disso, o boto também é um faxineiro das águas. Quando tem um peixe debilitado por alguma deficiência genética, parasita ou outra doença, esse peixe vai ser o primeiro a ser eliminado porque vai ser mais fácil de ser capturado. O boto tem essa função de limpar as populações de peixes. A lenda do boto. A lenda que envolve o boto cor-de-rosa e que possui mais destaque no Brasil é a que diz que em noites de luas cheias que ocorrem próximas à data da festa junina, o boto sai da água e se transforma em um lindo e encantador homem. Enquanto ele está na sua forma de homem, o boto vaga pelas comunidades que vivem próximas ao rio em que ele habita, seduz as moças que lá vivem, as levam para as margens dos rios e acabam as engravidando. Depois de passar a noite, o boto volta para o rio e ao seu formato de boto e acaba deixando as moças grávidas e sozinhas. Algumas pessoas que vivem próximos aos rios onde os botos vivem confirmam essa lenda e até acham que quem consumir a carne desse animal poderá ficar enfeitiçado por ele para o resto da vida. Porém, tudo isso é baseado em uma lenda folclórica e não há nada que comprove de fato que isso seja real. Bing.com
naturezanimal.com.br, mundoecologia.com.br. Pessoal, por hoje é só, mas tem muito mais a se conhecer.